Neemias capítulo 1 versículo 3, os muros de Jerusalém ainda estavam caídos e que os portões e portas que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Porta é a abertura que se torna passagem por decisão, omissão ou imposição, simboliza acesso, limite e transição, sendo também lugar de autoridade, administração, governo e juízo, onde se define quem entra, quem permanece e quem sai. Existem portas que nos conduzem ao sofrimento, à dor, à decepção, à morte, e existem portas que nos levam ao livramento, ao êxito, à vitória, à salvação, à vida. Portas abertas por Deus podem ser sinônimo de bênçãos, vitórias, oportunidades e conquistas, vida. Mas Deus também estabelece portas de escape, caminhos para sair, afastar-se ou ser livrado de situações difíceis, ameaçadoras, dolorosas ou até mortais. Deus abre e fecha portas segundo a sua vontade. Ele sabe quais portas devem ser abertas, quais devem ser fechadas e quais precisam permanecer abertas ou fechadas no momento certo. Deus fechou a porta da arca de Noé, não foi Noé quem a fechou, foi o próprio Deus. Enquanto a arca estava sendo construída, a porta permaneceu aberta e havia oportunidade de entrar. Quando Deus a fechou, já não era mais tempo de escolha, mas de juízo. O que parecia limite para uns tornou-se salvação, proteção para outros. A porta fechada por Deus foi, ao mesmo tempo, juízo para quem ficou fora e salvação para quem estava dentro. Deus anunciou o juízo antes que ele viesse e deu a Noé todas as instruções para a construção da arca, como fazê-la, suas medidas e seu propósito. Enquanto a arca era preparada, Noé anunciava o que Deus havia determinado, chamando as pessoas ao arrependimento e à obediência. Durante esse tempo, a porta permaneceu aberta. Noé, sua esposa, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as esposas de seus filhos entraram pela porta da fé, obedecendo a palavra do Senhor. Os demais, porém, desprezaram o aviso e só quiseram entrar quando o dilúvio começou para se livrar, mas então já não havia mais oportunidade. A porta da salvação, que antes era convite, tornou-se limite, ela se fechou. Assim, a porta, que no início representava graça e oportunidade, passou a representar separação e juízo. A porta da arca só pôde ser aberta depois que o dilúvio passou, quando as águas baixaram e a terra secou. Somente então, quando era seguro e possível viver fora. Algumas portas poderão ser abertas só depois que puder firmar os pés, quando for possível permanecer. Após alguém já ter sido transformado, liberto, após passar o perigo. A Bíblia também revela que nem toda porta aberta vem de Deus. Existem portas que não conduzem à vida, mas à perdição. Essa porta se abre para a morte. São as portas que o inferno oferece. Essas portas parecem amplas, fáceis e atraentes, mas levam à destruição. Jesus alertou que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela, a porta que leva à morte. Enquanto Deus abre portas para salvar, libertar, proteger e preservar a vida, o inimigo abre portas para enganar, prender, destruir, matar. Por isso, discernimento é essencial. Porta aberta não significa aprovação divina. A decisão de qual porta atravessar determina não apenas o caminho, mas o destino. Quando uma oportunidade se apresenta e parece atraente, isso não significa necessariamente que ela vem de Deus. Da mesma forma, só porque uma porta aberta parece incerta ou desafiadora, não significa que você não deva entrar, quando é Deus que abre. Muitas vezes, o inimigo arma ciladas apresentando uma porta como se fosse boa, ou tenta fazer com que uma porta boa pareça perigosa, para que não entremos por ela. Por isso, nem toda porta aberta é aprovação divina, e nem toda porta difícil é sinal de rejeição, de que não foi Deus quem abriu. Como saber qual porta Deus abriu e qual porta o inimigo está usando para enganar? Pedir a Deus a sua confirmação. Provérbios, e capítulo 16 versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Paulo reconhece que Deus abriu uma grande porta de oportunidade para o Evangelho, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Primeiro livro de Coríntios capítulo 16 versículo 9. O apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja de Corinto para compartilhar o que estava acontecendo em Éfeso. Deus havia aberto uma porta grande e eficaz para o Evangelho, mas havia muita resistência e oposição. Paulo afirmava que existia uma grande oportunidade de pregar e promover o Evangelho, uma boa porta, porque por meio dela era possível alcançar vidas e almas. Muitos resistiam, se opunham à mensagem e, além de rejeitarem, ainda tentavam atrapalhar a obra. Mesmo assim, isso não foi considerado por Paulo motivo para desistir, retroceder ou abandonar aquela porta e buscar outra. Ele permaneceu onde Deus havia aberto a porta, crendo que o Senhor sustentaria a obra mesmo em meio à oposição. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Mateus capítulo 16, versículo 18, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está edificando sua igreja sobre o fundamento que é Ele mesmo. Algo que vai se desenvolvendo, crescendo e se fortalecendo. Esta edificação é firmada em Jesus Cristo. Jesus não se defende, Ele avança, ataca e prevalece. Não existe inimigo capaz de vencê-lo. Na guerra antiga, quem atacava uma cidade enfrentava os seus portões, derrubar as portas significava tomar o território, libertar prisioneiros e encerrar o domínio do inimigo. O poder da morte e das trevas não consegue resistir ao avanço de Cristo. Quem vence essa guerra é Jesus. A vitória já foi consumada na cruz. Ele não fica recuado nem cercado. Ele avança, conquista e rompe os limites do mal. O inferno tenta segurar, reter e aprisionar, mas não prevalece. A obra de Cristo invade o território da morte e toma o seu poder, encerrando o seu domínio. A forma como avançamos contra as portas do inferno é obedecendo a Jesus, seguindo a Jesus, permanecendo em Jesus. Não lutamos com armas humanas, mas com armas espirituais. Avançamos quando oramos, intercedemos, quando vigiamos, jejuamos, adoramos, quando evangelizamos. Cada ato de obediência é um passo de avanço, cada oração é um golpe contra o domínio das trevas. Não marchamos sozinhos. Nosso general de guerra é Jesus. Ele comanda, ele lidera e ele garante a vitória. Nós seguimos, obedecemos e avançamos sob a sua autoridade. Apocalipse capítulo 3 versículo 8, eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Colossenses capítulo 4, versículo 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. Porta da graça, da salvação, está a porta, ainda está aberta, mas vai se fechar. Existem muitas portas, mas Jesus é a única que nos leva à vida eterna. Não é uma porta fácil de passar, Jesus nos diz que a porta é estreita. Porta da libertação, João capítulo 8 versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? A Bíblia é uma porta de entrada ao conhecimento, da verdade, à libertação, para saber como proceder como convém aos olhos de Deus. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Porta estreita e caminho apertado ou porta larga e caminho largo. Todos nós temos uma decisão a tomar, entrar pelo caminho estreito, que conduz à porta estreita, ou permanecer no caminho amplo e fácil, que leva à porta larga. Essa escolha é pessoal e intransferível. Você já tomou a sua decisão? Já entrou no caminho que conduz à porta da salvação? Quem não escolhe, já escolheu por omissão, continua no caminho largo e entra pela porta larga, que conduz à condenação. Neemias tinha uma porta de oportunidade aberta para edificar, reconstruir os muros, reparar os muros que estavam fendidos, e os portões e as portas que estavam consumidas pelo fogo em Jerusalém. Ele entrou por aquela porta. Muralhas e muros representam proteção, defesa e separação, limite. Vamos voltar um pouco no tempo, na queda de Jerusalém, até chegar na restauração de Jerusalém. No período dos juízes, marcado por instabilidade espiritual, o povo de Israel não permanecia fiel a Deus, vivendo um ciclo repetitivo de pecado e opressão que começou após a morte de Josué e se estendeu até o período da monarquia. Sempre que o povo se afastava de Deus, ele permitia que nações inimigas, como os arameus, moabitas, filisteus, cananeus, midianitas e amonitas, os oprimissem. Diante do sofrimento, o povo se arrependia e clamava a Deus por perdão, e ele levantava um libertador, chamado juiz. Então o povo queria ser igual às outras nações que não serviam a Deus, ser governados por um rei humano, governar a si mesmos. O povo pede um rei. Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz, já estava velho quando o povo de Israel se aproximou dele pedindo um rei. Usaram como desculpa que os filhos de Samuel eram corruptos, e realmente eram, mas o verdadeiro motivo era que o povo queria ser como as outras nações, ter um governante humano em vez de serem governados por Deus. Assim como Deus não permitiu que Eli e seus filhos permanecessem no ministério por causa da corrupção deles, provavelmente, também não deixaria os filhos de Samuel liderarem. O pedido de Israel foi, portanto, uma rejeição à autoridade de Deus, e não apenas uma preocupação com os filhos de Samuel. Samuel não gostou do pedido do povo e foi consultar ao Senhor. Deus respondeu que o povo não estava rejeitando Samuel, mas a ele próprio, algo que já vinham fazendo desde o tempo do deserto. Deus explicou que a escolha de um rei teria consequências, e orientou Samuel a avisar o povo, explicando com clareza como o rei os trataria. Mas o povo não se importou com o aviso, insistiram, não adianta, nós queremos um rei. Escolheram o governo humano e rejeitaram o governo de Deus.
Samuel ouviu o pedido do povo e contou tudo a Deus. O Senhor respondeu: faça o que eles querem. Dê a eles um rei. O homem pode escolher entre fazer a vontade de Deus ou a própria vontade, mas as consequências dessa escolha não podem ser evitadas. O primeiro rei de Israel foi Saul, que acabou sendo substituído por Davi por desobedecer a Deus. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão reinou. Salomão também desobedeceu a Deus, e como castigo, Deus determinou que o reino seria dividido. Porém, por causa da promessa feita a Davi, parte do reino seria preservada para o filho e sucessor de Salomão, Roboão. Durante o reinado de Salomão, Deus também levantou adversários contra ele. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois. O reino do norte, Israel, com 10 tribos, ficou com Jeroboão, que havia sido servo de Salomão, e o reino do sul, Judá, com 2 tribos, permaneceu com Roboão, filho de Salomão. Somente 2 tribos. Após a divisão do reino, o reino do norte, Israel, formado por 10 tribos, ficou sob o governo de Jeroboão, efraimita, da tribo de Efraim. Ainda jovem, ele serviu ao rei Salomão e se destacou por sua capacidade. Por isso, Salomão nomeou supervisor do trabalho braçal, pesado, da casa de José, isto é, das tribos de Efraim e Manassés. Essa função lhe permitiu conhecer de perto a insatisfação do povo, antes de se tornar o primeiro rei do Reino do Norte. O profeta Aías encontrou Jeroboão no caminho, estava com uma capa nova, rasgou-a em 12 pedaços e disse: assim diz o Senhor, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. Jeroboão não confiou em Deus. Se foi o próprio Deus quem lhe concedeu o reino, não havia motivo para temor. Ainda assim, ele temeu que o povo voltasse a se unir ao reino do sul, Judá. Para impedir que os israelitas fossem a Jerusalém para adorar no templo do Senhor, Jeroboão ergueu 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e ordenou que o povo os adorasse, desviando-os da verdadeira adoração a Deus. Além disso, constituiu sacerdotes que não eram da linhagem de Levi e instituiu festas semelhantes às de Judá, criando cultos, ídolos e práticas falsas. Dessa forma, a idolatria espalhou-se por todo o reino do norte, e os reis que vieram depois continuaram nesse mesmo caminho, rejeitando o Senhor. No reino do sul, Judá, tanto a maioria dos reis quanto o povo desobedeceram a Deus, afastando-se da verdadeira adoração no templo de Jerusalém. Alguns reis fiéis, como Ezequias e Josias, tentaram restaurar a adoração verdadeira, mas a desobediência persistente da maior parte do povo e ponto dos reis, levou Deus a permitir que Babilônia invadisse Jerusalém. Jerusalém era o povo de Deus, era um povo separado do povo que não servia a Deus. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. A cidade era cercada por muros para proteger contra a entrada dos inimigos. Os muros continham torres de vigia e portões, com portas de entrada. A importância dos muros não estava apenas na proteção, mas também no fato de que estabeleciam limites. Babilônia era a capital do Império Babilônico. O imperador Nabucodonosor fortaleceu a cidade com grandes muralhas e impulsionou seu desenvolvimento arquitetônico, construindo templos e palácios luxuosos, ricamente decorados, além de jardins e obras monumentais. Entre elas destacava-se o portão da deusa Ishtar, com portões duplos, símbolo do poder e da grandiosidade da cidade. O reino do sul, Judá, passou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Apesar das advertências feitas por meio dos profetas, o povo não ouviu, não se arrependeu e não obedeceu. Por causa disso, o juízo de Deus veio sobre Judá por meio do rei Nabucodonosor. Jerusalém foi entregue nas mãos da Babilônia, e o povo foi levado cativo. A maior tragédia do pecado é que ele afasta o ser humano da presença de Deus. A Babilônia realizou 3 invasões contra o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Como não deixavam de fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, a cada invasão, os castigos tornaram-se mais severos. Essas invasões cumpriram os avisos feitos por Deus por meio dos profetas, mostrando que a desobediência contínua trouxe consequências progressivas até a queda total da cidade. Durante a primeira invasão, Nabucodonosor atacou Jerusalém e levou parte dos utensílios do Templo de Salomão para a Babilônia. Também levou jovens da elite judaica, incluindo Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para servirem na corte da Babilônia, onde receberam novos nomes: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda invasão, Nabucodonosor voltou a atacar Jerusalém. Levou mais cativos, incluindo artífices e ferreiros, e o rei Joaquim foi preso, enquanto os filhos do rei e nobres foram retirados da cidade. A terceira invasão foi a mais devastadora. Nabucodonosor cercou Jerusalém por 18 meses, impedindo a saída da população e a entrada de mantimentos. O Templo de Salomão foi destruído, a cidade foi queimada e muitos habitantes foram levados cativos.
O rei Sedequias foi capturado, mataram seus filhos diante dele, depois tiveram os olhos furados, e ele foi levado cativo para a Babilônia. A profecia do exílio de Jerusalém se cumpriu no tempo determinado por Deus. Jeremias capítulo 25 versículos 11 e 12. E toda esta terra terá de tornar-se um lugar devastado, um assombro, e estas nações terão de servir ao rei da Babilônia por 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Enquanto os israelitas estavam no cativeiro em Babilônia, passaram por muitas situações difíceis. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha ardente, mas Deus deu livramento. Daniel foi lançado numa cova de leões, mas Deus também o protegeu, deu livramento, vitória. O rei persa Ciro libertou os israelitas. Exatamente 70 anos depois, a promessa se cumpriu. Depois de 70 anos de cativeiro do reino do sul de Israel, Judá, Deus liberta seu povo. Muitos judeus voltaram para Israel em Jerusalém, outros permaneceram na Babilônia. A cidade estava destruída. Miséria, humilhação, muralhas em ruínas, portas incendiadas, e precisava ser reconstruída. Deus já havia decretado o fim do exílio do seu povo e, para cumprir sua misericórdia sobre Israel e executar juízo contra a Babilônia, levantou um rei pagão. Não havia rei em Israel para libertá-los, todos estavam cativos, longe de Jerusalém e fora de suas muralhas. Mesmo assim, nada impediu o agir de Deus. Ele não está limitado a meios humanos, pois escolhe os seus próprios caminhos para cumprir os seus propósitos. O Senhor é soberano. Ciro, um rei pagão, conquista a Babilônia porque foi levantado por Deus. Assim, aprendemos que o Senhor pode usar até homens ímpios como instrumentos para abençoar aqueles que lhe obedecem e para cumprir a sua vontade. Para que a cidade de Jerusalém fosse restaurada, primeiro, tinham que edificar a casa do Senhor, o templo, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. No livro de Esdras encontramos a ordem para que edificassem a casa para o Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou seu coração para que fosse proclamado um decreto em todo o reino. Nesse decreto, Ciro declarou que o Deus dos céus lhe havia dado todos os reinos da terra e o havia encarregado de edificar um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Ele autorizou que todo judeu que desejasse retornasse a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor, e ordenou que os que permanecessem em outras regiões os ajudassem com prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o seu espírito, e ele publicou um decreto por todo o império. Ciro declarou que o Deus dos céus lhe havia dado todos os reinos da terra e o havia encarregado de reconstruir o templo em Jerusalém. Assim, autorizou que os judeus retornassem a Jerusalém para edificar o templo do Senhor. Pelo decreto, todos os sobreviventes, onde quer que estivessem vivendo, deveriam receber ajuda dos moradores do lugar, com prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para a obra do templo de Deus em Jerusalém. Então, os chefes das famílias de Judá e Benjamim, juntamente com os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertou, se levantaram para retornar a Jerusalém. Seus vizinhos os ajudaram com presentes e recursos. O rei Ciro também mandou devolver os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Esses objetos foram contados e entregues, totalizando 5.400 utensílios de ouro e prata, os quais foram levados da Babilônia para Jerusalém juntamente com os exilados. Dessa forma, Ciro, rei da Pérsia, foi um instrumento de Deus para cumprir a promessa dos 70 anos do cativeiro, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jeremias. Ageu foi um profeta de Israel que viveu após o retorno do exílio babilônico, durante a reconstrução do Templo de Jerusalém. Deus usou o profeta Ageu para encorajar o povo a retomar e concluir a obra do templo, que havia sido interrompida. Naquele tempo, quem reinava na Pérsia era o rei Dário. O povo até iniciou a reconstrução do templo, mas, com o passar do tempo, a obra foi interrompida. O verdadeiro propósito do retorno a Jerusalém não era apenas voltar à terra, mas voltar também é para Deus. A reconstrução do templo representava um tempo de edificação espiritual e de restauração da comunhão com o Senhor. No entanto, o povo se acomodou. Espiritualmente, tornou-se morno em relação à obra de Deus. Em vez de colocar o Senhor e a sua presença em primeiro lugar, passou a priorizar seus próprios interesses, vontades e desejos. Aquilo que deveria ser a maior necessidade foi sendo adiado, faltando constância, perseverança e temor. Com o tempo, esqueceram-se do cativeiro, dos 70 anos de humilhação e de onde Deus os havia tirado. Essa negligência espiritual trouxe consequências. Plantavam muito e colhiam pouco, comiam, mas não se fartavam, bebiam,
mas não se satisfaziam, vestiam-se, mas não se aqueciam. O que recebiam desaparecia, como se fosse colocado em um saco furado. Então Deus despertou o povo. A mão do Senhor pesou, a consciência foi confrontada, e eles ouviram novamente a voz de Deus. Diante desse chamado, o povo se levantou, e a obra foi retomada. Assim, embora o templo tenha sido concluído, os muros de Jerusalém permaneceram caídos e as portas queimadas por um longo período de tempo, aproximadamente 70 a 90 anos, sendo reconstruídos apenas no período em que Neemias se encontrava na Pérsia, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Ainda faltava edificar os muros, os portões e as portas. Naquele tempo, Neemias vivia na Pérsia. Ele era um israelita que servia no palácio do rei Artaxerxes, exercendo a função de copeiro do rei, na fortaleza de Suzã. Certo dia, Neemias, enquanto estava no castelo de Suzã, recebeu visitantes, que vieram de Jerusalém, seu irmão Anani e outros homens de Judá, trazendo notícias sobre a cidade, e o que Neemias ouviu o abalou profundamente. Os muros ainda estavam caídos e os portões queimados, deixando a cidade vulnerável e o povo em perigo. Ao ouvir isso, Neemias ficou profundamente triste, chorou, jejuou e orou ao Senhor, confessando os pecados do povo e pedindo a direção de Deus. O rei percebeu a tristeza de Neemias e perguntou o que o afligia e como poderia ajudá-lo. Neemias explicou a situação de Jerusalém e pediu permissão para ir à cidade e reconstruir os muros, além de cartas para os governadores, garantindo sua passagem, e uma carta para o responsável pelas florestas do rei, para obter madeira para os portões e para a obra. O rei concedeu tudo o que Neemias pediu, pois o Senhor estava com ele. Assim, Neemias partiu para Jerusalém, acompanhado por oficiais do exército e cavaleiros, pronto para iniciar a reconstrução dos muros, portões e portas da cidade. Neemias capítulo 2 versículo 8, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Aqui se confirma quem estava o ajudando era Deus, e usou o rei Artaxerxes, um rei pagão. A reconstrução da muralha de Jerusalém. Quando Neemias chegou em Jerusalém, depois de 3 dias, ele foi fazer uma inspeção para saber como estavam os muros da cidade. Neemias saiu à noite com alguns amigos para inspecionar os muros, sem contar a ninguém o que Deus havia orientado. Ele verificou a situação da cidade e viu que os muros estavam em ruínas e as portas queimadas. Após a inspeção, Neemias reuniu os judeus e revelou suas intenções, seu projeto. Ele mostrou a condição da cidade e os chamou para reconstruir o muro, dizendo que era necessário para que não continuassem da maneira que estavam, para mudar aquelas condições. Neemias também contou como Deus havia sido bondoso com ele e o que o rei havia autorizado. Então, todos concordaram e se encorajaram para a obra. Na reconstrução do muro de Jerusalém, cada família e grupo ficou responsável por um trecho. Os sacerdotes, as famílias e os diferentes grupos se organizaram e trabalharam juntos, cada um reconstruindo uma parte dos muros de Jerusalém. O muro representava limite, segurança e unidade. O muro representava a proteção e o limite da cidade inteira, não de um indivíduo. Um envolvimento coletivo. A reconstrução do muro de Jerusalém foi uma obra coletiva. Foram divididos em grupos, e cada grupo ficou responsável por construir uma parte do muro. Restaurar os muros derrubados começa na nossa própria vida, porque a salvação é individual e cada pessoa precisa se arrepender e voltar para Deus. Quando cada um faz a sua parte, a igreja como um todo é edificada e fortalecida. Quando Deus edifica, restaura, levanta uma obra, o inimigo se levanta como obstáculo. 3 pessoas não ficaram felizes com o que estava acontecendo: Sambalate, Tobias e Gesem. Eles eram inimigos dos israelitas, líderes e governantes das regiões vizinhas que não queriam que a obra fosse concluída. Alguns inimigos começaram a ridicularizar o povo, dizendo: esse muro não aguenta nada. Até uma raposa consegue derrubar. Mas os israelitas continuaram trabalhando. Com o tempo, os muros foram crescendo, progredindo, ficando cada vez mais altos. Quando viram que os muros estavam avançando, a muralha atingiu metade da sua altura. Sambalá, Tobias, Gesem e povos vizinhos intensificaram sua oposição a ponto de conspirar e lutar contra Jerusalém, reuniram seus aliados para parar a construção. Então os inimigos decidiram atacar Jerusalém de surpresa. Quando os judeus souberam disso, ficaram apavorados. Mas Neemias disse: não tenham medo. O Senhor está conosco. Neemias organizou a defesa e dividiu o povo em grupos. Metade trabalhava no muro, enquanto a outra metade ficava armada, pronta para qualquer ataque. Quem carregava material trabalhava com uma mão e segurava a arma com a outra, e cada construtor tinha uma espada à cintura. Neemias também colocou alguém perto dele para tocar a trombeta e avisar em caso de perigo.
À noite, todos ficavam de guarda em Jerusalém, e durante o dia continuavam trabalhando. Assim, o trabalho prosseguiu com segurança, e o povo perseverou confiando em Deus. Não conseguiram invadir Jerusalém. Enquanto a reconstrução dos muros e portas ainda estava em andamento, os inimigos continuaram tentando impedir o trabalho. 4 vezes tentaram desviar Neemias do seu projeto, mas ele respondeu que não podia parar a grande obra que estava realizando. Sanbalá enviou uma carta aberta com falsas acusações, sugerindo um encontro para trocar ideias. Neemias respondeu: não vieram acontecer tais coisas como estás dizendo, mas é do teu próprio coração que as inventas. Em outra tentativa de enganá-lo, Tobias e Sanbalá contrataram um judeu para amedrontar Neemias, esperando que ele cometesse o erro de se esconder no templo. Todavia, Neemias não se intimidou. Em apenas 52 dias após o início da reconstrução, a obra foi concluída com sucesso. Mesmo assim, Tobias continuou a enviar cartas intimidadoras a Neemias. Precisavam de uma restauração espiritual, voltarem a fazer a vontade de Deus, para não ficarem vulneráveis, fechar as brechas. Nossas portas e portões precisam estar erguidos, sem brechas, firmes e no lugar, porque por eles determinamos quem entra e quem sai. Quando os muros estão caídos, a cidade é invadida. E se houver brechas nos muros, o inimigo encontra espaço para atacar e entrar. Surgem adversários para impedir a reconstrução, assim como surgem em nossas vidas: frieza espiritual, desânimo, frustração, críticas, provocações, calúnias, acusações, ciladas, mentiras, enganos, opositores, cansaço, ameaças e armadilhas. O inimigo da obra de Deus, o anjo caído, está sempre à espreita, buscando atrasar, desviar ou destruir a restauração das vidas e dos corações. Ele tenta atacar a fé, a perseverança e a determinação daqueles que estão construindo ou reconstruindo seu caráter, seu relacionamento com Deus e sua obra na terra. Assim como Neemias enfrentou inimigos que queriam interromper a reconstrução dos muros de Jerusalém, nós também precisamos ficar alertas, firmes e confiantes, usando oração, obediência à palavra de Deus e comunhão com Ele para vencer os ataques, completar a obra e garantir que a restauração se cumpra. Diante dessa resistência e das influências externas, precisamos nos fortalecer com armas espirituais. Nosso muro e defesa é Deus. Mas é necessário estar dentro dos muros, ou seja, separados espiritualmente, dentro da vontade de Deus, mantendo os limites e não cedendo ao pecado. Não devemos ultrapassar esses limites, correr risco, ficar sem proteção. Provérbios 25 verso 28, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Segundo livro de Coríntios capítulo 10 versículos 3 e 4, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para comemorar a conclusão dos muros e portas de Jerusalém, Neemias reuniu o povo e organizou uma grande celebração com os levitas e cantores. Os levitas e cantores foram distribuídos em 2 coros, que percorreram os muros em direções opostas, passando por portões e torres da cidade. Ao final, os 2 coros se encontraram diante do templo, acompanhados por líderes, sacerdotes e oficiais. Durante o percurso, tocavam instrumentos e cantavam louvores a Deus, em um momento de alegria, gratidão e reconhecimento a Deus. A muralha de Jerusalém era muito extensa. Dentro dela havia uma cidade santa, uma reunião dos salvos. E todos se dispuseram a trabalhar na obra. Em apenas 52 dias, os muros foram concluídos, um tempo sobrenatural, porque a obra é de Deus. O desejo é de Deus, quem reconstrói é Deus, quem edifica é Deus, e quem dá crescimento é Deus. O mundo é muito grande, está fragmentado pelo pecado, onde vidas estão corrompidas, quebradas, lares desfeitos, e sociedade e instituições públicas corrompidas. Tem muitas vidas para ser salvas, libertas, transformadas, promessas a serem cumpridas, realização de milagres, curas, sonhos, restauração de pessoas, famílias, sociedades, igreja. Mas precisa ter relacionamento com Deus. A volta de Jesus está próxima. Cada porta tinha uma função na cidade, como também um significado espiritual. Porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta da guarda, porta de Efraim, porta do gado. A porta das ovelhas era menor e mais estreita entre as 12 portas, por onde as ovelhas e os cordeiros entravam, eram levados para o sacrifício no templo. Representa Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, toda a trajetória de Jesus até a cruz, sua morte e ressurreição.
A primeira coisa que o homem tem que fazer é crer em Jesus e reconhecer que sem o sacrifício de Jesus não tem reconciliação com Deus, não tem salvação, reconhecer Jesus como Salvador. Seguir a Jesus, permanecer em Jesus. Somos ovelhas e o nosso pastor é Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 9, Eu sou a porta, aquele que entrar por mim, será salvo. João capítulo 10 versículo 7, Então Jesus afirmou de novo, Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10 versículo 11, Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mateus capítulo 7, versículo 14, A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. A porta do peixe, vida, alimento, sustento, crescimento, reprodução, multiplicação. A porta dos peixes direciona ao evangelismo. Símbolo de ganho de almas, lembrando o chamado de Jesus para seus discípulos Pedro, André para serem pescadores de homens. Mateus capítulo 4 versículo 18 ao 20, é Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Porta velha. Nossa fé é a mesma em Deus assim como dos nossos pais na fé a Abraão, Isaque e Jacó. A igreja mantém a mesma porta que é Jesus Cristo. Jeremias capítulo 6 versículo 16 diz, Assim diz o Senhor, Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Porta do Vale. A porta do vale por causa da geografia de Israel, que é composta de vales e montanhas. As montanhas são lugares altos, que falam de momentos onde tudo está bem. Porém os vales são lugares baixos, que falam de tempos de dificuldade e adversidade. Simboliza passagem e transição, lembrando que o povo de Deus deve caminhar com fé através de desafios e vales da vida, contando com a proteção em meio a dificuldades. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23 verso 4. A porta do monturo, lixo, a porta pela qual, todo lixo que era produzido dentro dos muros era jogado para fora, através dessa porta. No vale havia uma elevação que construíram chamada Tofete, onde sacrificavam seus próprios filhos no fogo, oferecendo-os ao deus Moloque. Com o tempo, esse local também se tornou o depósito de lixo da cidade de Jerusalém. O fogo ardia constantemente nesse vale, e, para mantê-lo aceso, lançavam enxofre nas chamas. Esse lugar simbolizava impureza, destruição, juízo. Pode ser comparado com um lago de fogo onde o fogo não se apaga. Portanto, é necessário jogar fora o que é ruim. A limpeza que devemos fazer em nossas vidas, limpeza espiritual em nós mesmos, abrir mão dos nossos pecados e de muitos tem lixo acumulado dentro dos corações, precisamos manter nossos corações limpos. Porta da fonte, a água, é essencial, fundamental para a vida. A água representa a vida, renovação, lavagem. A porta da fonte simboliza o acesso à vida, à salvação através de Jesus, que é a fonte de água viva. E no Evangelho de João, falando com a mulher samaritana, o Jesus mostrou a origem da fonte espiritual. Ele mesmo é a fonte. Jesus é a fonte inesgotável. João capítulo 4 versículo 14, Toda pessoa que bebe desta água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu dou nunca mais terá sede. A água que eu dou se tornará numa fonte de água viva dentro dele. Ela lhe dará a vida eterna. João capítulo 7 versículos 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jeremias capítulo 2 versículo 13, Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas. A porta dos cavalos, os cavalos eram usados pelos soldados na guerra. O cavalo é símbolo de guerra. Simboliza as batalhas, as lutas que enfrentamos em nossas vidas. A porta dos cavalos era uma das saídas por onde os cavalos e as tropas saíam para a guerra. A batalha espiritual, a necessidade de vigilância e preparação. Quem vence nossas guerras é Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Segundo livro de Reis capítulo 6 versículo do 14 ao 17, Então enviou para lá cavalos, e carros. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus, Ai, meu senhor!
Que faremos? E Eliseu orou: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. O Senhor abriu os olhos e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Porta leste. O leste está ligado ao início do dia, ao nascer do sol e à presença da luz, o novo, esperança, renascimento. Representa para nós a volta de Jesus. O Senhor voltará pelo lado oriental, ou seja, pela porta leste. Ezequiel capítulo 43 versículo 1 ao 5. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra estava refulgente com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tinha tido quando ele veio destruir a cidade e como as que eu tinha tido junto ao rio Quebar, e eu me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me de pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel capítulo 44 versículo 2, o Senhor me disse: Esta porta deve permanecer trancada. Não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O servo de Deus tem que estar sempre preparado à segunda vinda de Jesus, pois pode ser a qualquer momento. Mateus capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. A porta da guarda. Nesta grande porta havia uma torre de sentinela, com vigias. Esta era a porta da guarda, e era muito importante para a segurança da cidade. Vigilância e cuidado com a vida espiritual. Proteger a vida espiritual, pensamentos, emoções e desejos, atitudes, comportamentos, influência. Provérbios 4 verso 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mateus capítulo 26, verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro livro de Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Salmo 119, verso 112, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até o fim. Porta das águas, que lava, limpa, renova, restaura. Água serve para lavar, limpar, purificar, são simbolizados pela água, o Espírito Santo, sangue de Jesus, a palavra que Jesus anunciou, que é a Escritura, ou seja, a Bíblia. A palavra de Deus nos anunciada por Cristo é, portanto, o poder regenerador. Está escrito na palavra, na Bíblia, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele, que é o único intermediador entre Deus e os homens. João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus é o Verbo, palavra que se fez carne e habitou entre nós, a palavra viva. Quando um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança, na sua execução, crucificação, saiu sangue e água. Tudo representado nele, Espírito Santo, água, sangue, porta de Efraim, e representando a tribo de Efraim, voltada para o território de Efraim, ao norte. Simboliza adoção espiritual, herança, frutificação e crescimento. A extensão, a inclusão, da salvação aos gentios, os nascidos fora da nação de Israel. Efraim e Manassés eram filhos de José, nascidos no Egito, portanto fora da nação de Israel. Por essa razão, não eram israelitas de nascimento. Jacó, porém, os adotou como seus próprios filhos, integrando-os às tribos de Israel, representando os gentios. Manassés era o primogênito, e Efraim, o mais novo. No ato da adoção e da bênção, Jacó cruzou as mãos e colocou a mão direita sobre Efraim, concedendo ao mais novo a bênção da primogenitura, mesmo Manassés sendo o primogênito. Jesus é o primogênito, o segundo Adão, o que veio depois. Atos capítulo 14 versículo 27, Deus lhes abrirá a porta da fé aos gentios. No final, não ficou nenhuma abertura ou brecha, cada porta, muralha, e foi reconstruído e fechou completamente a cidade. A Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha, e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Glórias a Deus! Aleluias!